Fala, rapaziada. Primeiro episódio aqui do Quadrado Express. Nem sei como apresentar direito esse novo quadro aqui do canal, mas vai ser um intermeio aí entre os episódios normais aqui. Já estamos no 14º episódio do Futebol ao Quadrado Podcast, só que agora já vamos fazer esse novo quadro aí para conseguir falar especificamente sempre de um jogo ou de alguma situação que aconteceu na semana aí do futebol brasileiro, não ter que puxar toda a rodada, que nem é como é de costume aqui no nosso canal. E hoje a gente trouxe um convidado santista, né? Que o assunto vai ser essa desgraça. Então a gente tinha que trazer mais um reforço santista aí. A gente trouxe Bruno Dias, nosso amigo SFC Brino lá no Instagram também. Exatamente. Muitas informações e opiniões rasas sobre Santos Futebol Clube. Seguem ele lá também. E se apresente aí, Brino. Cara, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos assiste, nos acompanha. É, é bom vir falar sobre Santos, só que é triste vir falar sobre Santos também. Então vamos aí falar sobre toda a desgraça que aconteceu no final de semana e onde é que isso pode acabar. E também, como de praxe, tá aqui Mauro, sem o Vidal e o Rosendo hoje, como é um Quadrado Express, a gente teve ideia de fazer isso meio hoje, não era todo mundo que podia, mas a gente conseguiu ainda chamar o Mauro, que é vascaíno, mas o que importa também é a opinião. Então, Mauro também está aí com a Tô gente. igual ao Dimitri Payet aqui batendo palma no mim. E é isso aí. Bom início de podcast pra gente. Vamos falar sobre o Santos. Essa desgraça. E Como de já mexer disse com meu o amigo técnico Breno. também, o Mauro tá sabendo, né? Tô É verdade. sabendo. Tô Você que sabendo não já tô assistiu, de olho, né? Especialista do mercado. você que não assistiu o episódio que a gente fez de tier list de técnico lá no começo do ano, não assista agora. Talvez Nossa. você se decepcione com algumas opiniões, Puta porque que o Caixinha estava entre os melhores, né? Então vamos cara. começar falando dele. A gente tava numa expectativa alta no Caixinha. Eu acho que é muito Não, por conta, sei do lá, Paulista, cara. né? É, ele é um bom técnico também no Bragantino. A gente viu o Bragantino como um elenco muito ruim. E aí a gente olhou o Santos em ascensão da B e pensou, pô, por que não? Por que não, Caixinha né? aqui vai. Né? Mas então, É. voltando aqui, ó, para eu não perder o fio da meada, se você não assistiu, ainda dá para assistir lá, ainda tem algumas opiniões que tem nexo lá. Tipo, Eduardo Barroca, que a gente deu opinião lá, já foi também, Caixinha já A foi Oca já também, tomou na cabeça já. Mano Menezes já foi também, mas ainda tem várias opiniões ainda que se encaixam na situação atual. E vamos começar falando do que aconteceu no jogo de ontem, né? Fluminense 1, Santos 0. Um dos jogos mais feios que eu já vi no Brasileirão esse ano. Assisti alguns jogos já e foi com certeza o mais feio. O jogo não teve nada até os 35 do segundo tempo. Ali com a entrada do Neymar, que o jogo começou a ter alguma graça. Não é querendo, tipo, ser o nossa, só com o Neymar que o jogo ficou bom, mas é literalmente isso que aconteceu. O jogo tava muito feio. E com a entrada do Neymar, que deu uma modificada nos ânimos da partida. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa partidaça que foi narrado pelo Galvão Bueno na Amazon Prime, né? Que também tava complicadinho ali. Ah, cara. Cara, foi um dos piores combos de narração e jogo que eu já vi na minha vida. Cara, talvez. Que o Galvão encaixou a sequência de chamar o Santos de Corinthians 5 vezes. Reclamou de nome composto chamando o Galvão Bueno, que também é outra coisa que não entra na minha cabeça. E aí eu olhava pro campo e eu tinha que ver o meio de campo com Schmidt e Pituca, tá ligado? Assim, foi É, assustador. várias discussões no meio dos comentários que ninguém dava a mínima. Só que, como é o Galvão, você escuta, né? Tipo, não tem o que fazer. Como é o Galvão, você presta atenção. Ontem no jogo, cara, nada deu certo pro Galvão, cara. Ali no final, que ele começou a chamar o Santos de Corinthians, cara, eu acho que ele tava fazendo propósito já. Tipo, acho que ele esqueceu que ele Foi tinha pelo esquecido as entretenimento, né? últimas vezes. Tipo, Ele falou, vou chamar só de Corinthians agora. O chama só jogo Tô nem tava Corinthians, aí. tão não tem problema. horroroso, o jogo tava tão ruim que ele É, falou, vamos me ele divertir agora, precisava velho. de alguma coisa. Precisava de alguma coisa. Não tinha Eu o que acho que fazer. o grande entretenimento do jogo foi o Samuel Xavier e Neymar, né? A rixa que teve, né? Ah, com Como se certeza. fosse, porra, uma grande rixa. Eu acho loucura o Neymar com 32 anos de carreira, de vida, É, e, sei lá, 15 anos de carreira, 16 anos de carreira. O filho da puta, o cidadão, ele se vê em campo se espelhando com o Samuel Xavier e gosta da rixa e cai na pilha, pô, com o Samuel Xavier, meu irmão. O Samuel Xavier, ele não é, porra, o seu dedo mindinho, Neymar.
Tipo assim. E o Samuel Xavier ganhou a briga. Ele pode chegar em casa hoje, ontem, falar: meu amor, eu fudi Neymar Júnior. Tá ligado? E é isso. Cagou na cabeça do Neymar Júnior. Caguei na cabeça do Neymar Júnior. Pô, e é isso, cagou. Fez o gol do final, depois de toda a pilha, e ainda ficou batendo palma pra torcida mandar o Neymar tomar no cu. Entendeu? É foda. Se alguém saiu, Acho que se alguém saiu puto, supra-sumo do nosso puto do Santos Maracanã FC. foi ele. Esse é só o... Se você quer pegar o Santos FC hoje, nesse ano, isso aí já resume. Esses 5 minutinhos aí que eu falei aqui agora. Já resume. Se você pega só o gol, cara, o gol é horroroso. Você pega só o gol, você fala, nossa, esse jogo deve ter sido equilibrado e esse gol saiu nessa cagada. Mas não, mano, o Santos não atacou em momento nenhum. Gol horroroso. O Santos deu 14 gols, cara. Eu posso até dizer que quantas vezes o Santos jogou. Isso. Uma. Eu acho que foram 3 no total, uma no gol, se eu não me engano. Um chute foi quando o Neymar entrou e foi um chute muito fraco. Tipo, só foi na direção do gol mesmo. Que não teve nenhuma chance de ser gol aquilo ali. E o outro foi aquele chute do Tiquinho no meio do campo também. Ah, que daí o Tiquinho é maluco. Pelo amor de Deus. Tiquinho é maluco. Cara, o que tá me implicando também no time, agora vamos trazer um pouco do elenco, né? Cara, o elenco do Santos não tem defesa, cara. O elenco do Santos não tem defesa. Eu buscava entender como que ia funcionar um time que tem Gil, Léo Godoy, o Escobar, que, cara, é o melhor da defesa, e isso é problemático num nível muito grande, cara. O Gonçalo Escobar não sabia jogar a Série B, e esse ano ele ficou muito bom. Isso aí dá uma salva de palmas aí pela evolução dele, só que não dá para ser o melhor jogador na defesa. Não pode. Em nenhum contexto isso pode ser favorável pro Santos. E, cara, ontem até o menor dos problemas do jogo foi o Léo Godoy. Ele quase fez um pênalti no Canóbio, que eu acho que não foi. Eu acho que o Canóbio mais valorizou do que foi pênalti. E a Ana Thaís Matos ficou a transmissão inteira falando que aquilo foi pênalti. Tanto que o jogo não teve nada. Mas teve nada mesmo, que só tinha aquilo pra comentar. Não tinha outra coisa. Era a Ana Thaís mesmo ou era a Nadine? Aí você me pegou. Eu acho que era a Nadine, não? Acho que era a Nadine. Agora eu confundi. Não, é a Nadine. Na Amazon acho que é a Nadine. A Ana Thaís acho que é a Nadine. É verdade. Tá no Sport TV. A Ana Thaís verdade. É que eu acostumei com o Galvão. Ana Thaís, aí... não é você, Ana Thaís. Nem vou ofender. Peço perdão. A Nadine, mas agora a Nadine eu não vou, é a Nadine. Eu não vou pedir tanto perdão assim. A Nadine sempre foi mais ou menos também. Todo respeito. Desde a época da Globo era mais ou menos. Da Globo ela já era meio duvidosa, mas tudo bem. Nadine. Continuando com a discussão da defesa. Cara, o time do Santos tem muito o que contratar. Com que dinheiro eu não sei. Neymar Pai vai ter que tirar um Pix aí muito bom para dar uma ajudada, porque, cara, tá... Ontem a gente tinha a esperança de ver uma continuidade com o Gabriel Bontempo no meio campo, né? Que é o melhor, talvez o melhor jogador do Santos no começo da lesão foi ele. E o Caixinha tava pedindo demissão já no começo do jogo e resolveu tirar ele e voltar com o Pituca, porque o Pituca fez um gol contra o Bahia e só. Loucura isso. Cara, mano, tipo, não tem explicação. Eu não consigo mais ficar puto, cara, porque o cara tava falando, eu quero ser demitido. Não tem outra explicação pra mim, cara. O cara tava completamente louco só. Eu acho que só mostra a falta de direcionamento, né? Cara. Não sabia o que fazer com o elenco. Aí pensou, porra, Pituca é a solução. Vai, Pituca, vai você. Entendeu? E quando ele chegou, ele prometeu muitas coisas envolvendo a utilização da base. E na primeira vez que a corda pegou no pescoço dele, ele falou, vou tirar todo mundo. Tanto que ele tirou todo mundo. Tá em baixa, mas o Bontempo tá tipo, muito bem, ele tirou também. Ele tirou também. Para botar 2 volantes que tocam a bola pro lado e não tem velocidade. Para querer tentar marcar impressão, e aí com isso o time sobe, e aí quem tem que correr atrás da bola é o Schmidt e o Gil. Não tem condição, cara. O Gil não corre nem atrás da filha dele. O Gil, corre nem atrás da filha dele. O Gil não corre nem se tiver de moto no campo. Não. Nem se ele tiver com uma CG no campo, ele não corre. E não é essa cara. O Gil ele tem a mobilidade de uma balsa mesmo. Não tem como. No jogo contra o Bahia ficou escancarado isso. Assustador.
nas 2 primeiras rodadas, acho que o pior jogador do Santos foi o Gil, cara. Não querendo ser desonesto É com bom ele. Ele fez um lembrar. Paulista até decente, mas os gols do Vasco, cara, foi tudo no Sim. Gil, cara. Tudo no Gil. É Tudo, bom tudo. lembrar que O o Gil primeiro gol do Vasco foi era um ridículo, cara. técnico, era um jogador aposentado que renovou o contrato porque ele gostou muito do Santos. E E é por isso aí. pressão um pouco da torcida com É, a presidência, e com os o caras falaram, não, Caixinha. vamos renovar. E aí, Com o É próprio Caixinha também, inacreditável. né? sim, O Caixinha Inacreditável. chegou e falou: Eu não quero o Gil. Não quero. Definitivamente não quero. Aí o Santos começa um Paulista tomando mais gol que o Ibis. Aí ele fala: Não, dá pra tentar o Gil, né? Aí o Gil entrou no segundo tempo, a torcida aplaudiu. Já Pô, começou, né? inacreditável. ficou, né? É Torcida inacreditável. aplaudiu como se estivesse entrando o Pelé O no Maldini, campo. né? O próprio O É. Maldini. Maldini. Aí Entrou o ele fez Maldini. aquele segundo tempo bom. Cara, eu não vou ser tão hipócrita assim, porque na época era a solução que a gente tinha, não tinha como contratar ninguém. Falei, cara, É. se o Gil tá jogando bem no tempo que ele jogou, deixa. Só que pro Brasileirão, cara, 38 rodadas, cara. Tem mais Copa do Brasil aí no meio. Não dá, cara. Um cara tem Ah, 30 e cara. muitos anos aí, não tem como mais manter. O Gil não dá. O Gil teve Não, uma época não. ali no Corinthians que já não dava, pô. O Gil, numa época É, do Corinthians não. já não dava. 2020 ali ele já era pra ter se aposentado, cara. É 2020 ali dele foi complicado. péssimo, cara. Mas Foi horroroso. não acho que o problema seja o Gil. Eu acho que o É, não, problema não, é o exatamente. ponto da diretoria ter chegado no ponto de pensar, poxa, o Gil é uma boa solução. Entendeu? É. Eu acho que era para ter, com todo respeito, né? Era para ter cortado mal pela raiz contratando um zagueiro. Tipo assim, o Gil é um bom ali para ficar no banco, para ser um cara da resenha do Exatamente. vestiário, é um bom cara. É um Só bom que para líder. ser Ele é um cara experiente, sim, cara. E não só passa que para disso. ser a solução do, porra, não é a solução do problema O, nunca, Gil. o maior problema dessa zaga do Santos é que a gente achou que o Luan Pérez ia voltar como ele saiu, e ele voltou Cara, muito mal. Muito O mal. Luan Pérez, na época que ele saiu, eu já tinha minhas dúvidas. Porque na época que ele sai jogando de lateral, Eu também não tava muito né? fã do Luan Pérez quando ele saiu, realmente. Ele já tava tendo que fazer Pô, lateral. ele tava dando uma despontada como lateral, eu achava maluquice, a torcida gostava. Graças a Deus saiu. Graças a Deus não, a gente caiu nesse meio caminho, a gente podia ter ele, né? Mas no fim deu pra entender que, cara, os nossos zagueiros a gente não tem zagueiro, definitivamente. É o Gil, o Luan Pérez, o Luizão do Novo Horizontino, que Pelo nem mal amor de foi Deus. testado. Que mal foi testado, eu não faço ideia se ele é bom ou ruim, mas acho que não é É que bom. ele entrou e caiu na pressão, né, mano? Coitado do moleque. É. Tô na fogueira e se E, fudeu. Caiu na vida, né? e o João Basso que virou Pelo amigo do amor. Neymar, só. É, parça. João Basso, cara. É, A força nominal João Basso já não Cabaço, João entrega. Cabaço. É. Isso, já não entrega. Já não Só entrega. que, Não, então, tem. o ponto é que a gente era, teoricamente, era pra gente ficar com o Jair, né? Que vinha voltando de lesão É, e então. etc. E aí rolou toda essa troca e, sei lá, se confiaram demais no Gil nesse momento. E não trouxeram mais ninguém. Porque uma zaga com Jair e Zé Ivaldo como titulares seria uma zaga super funcional. Ah, Só é, que né? aí Tem o Zé Ivaldo, eu esqueci do Zé Ivaldo também. O Zé Ivaldo Sim, é o eu ia falar melhor do da Zé defesa do Ivaldo. é o Santos melhor. Sim. nos zagueiros. Eu não Eu acho que ele tá gosto melhor do do que Zé o Ivaldo. Escobar na Eu gosto temporada. do Zé Ivaldo. Mas dos zagueiros Não, o ele é Zé o Ivaldo é um melhor, bom disparado. zagueiro. É É bom Gosto zagueiro. que dele. ele é um pouco maluco, louco. É. E Ah, aí quando ele- a falta de um companheiro atrapalha demais o futebol dele, Entendi. coitado. A falta de uma pessoa. Ele é é. tipo aquele meme do demônio e um anjinho, né? Ele é É, tipo o é, demônio. é. Falta um Tá anjinho ligado? mais calmo É do um. lado dele. Mano, é que não tem ninguém pra segurar o cachorro, tá ligado? Esse é o problema. Que aí o Zé Ivaldo fica solto. Entendi. Aí é Entendi. Quando o carrinho, Zé Ivaldo, soco no Caleri, tá ligado? Esse é o ponto. Quando o Zé Entendi. Ivaldo começa a subir pra volância e começa a correr, eu me desespero já. Porque Ah, eu ele é sei que tipo o ele vai João Vitor perder do a Vasco, bola. então. Que eu O João sei que Vitor ele do vai Vasco perder é a assim. bola e vai ter que voltar correndo tudo. De alguma maneira. Ele vai ter que Mano, e voltar. não E é eu que sei que ele não ele perde consegue. no primeiro, ele passa 4 caras. Aí você fala, caralho, Zé Ivaldo. Aí ele perde a bola, tipo, Eu acho no que é meio do aquilo campo. de quando o cara ele tem muita confiança em si mesmo, mas é num nível exacerbado que ele É, chega num ponto que extrapola, tá ligado? É, Acho que não. é isso, Zé Evaldo. Falta alguém ali do lado que fala, pô, Zé Evaldo, falta. joga um pouquinho mais do lado. Pô, Nossa, vamos. só uma seguradinha, só um. Toquezinho aqui pra mim, pô, tô Porque aqui. a outra que ele tem é que ele domina, ele abre a bola e dá um lançamento cruzado, né? Ele faz isso É. quase toda bola. Isso aí Importante. é de praxe de É todos de os praxe. zagueiros ruins do Santos. Maicon Todo fazia mundo isso tenta. Nossa, o toda Maicon hora. fazia Todo, isso. Maicon Gol de todo Saga, rei do jogo. lançamento. Todo jogo. O Maicon no Vasco Era. também era fã do lançamento. Papo Um reto, era fã. atributo do Maicon era o lançamento errado.
Era o único atributo que além ele do tinha. carrinho errado. Além do carrinho errado. Toda vez que ele chegava atrasado, ele dava o carrinho errado. Importante também. Michael hoje que é Agora, zagueiro titular do Coxa. Um abraço, Michael. que fase do Coxa. Um grande abraço. Vou saindo um pouquinho da defesa, queria comentar agora um pouquinho mais indo pro ataque do Santos, né? Que tem sido também um problema que eu vou chegar num nome que daí eu vou perder um pouco do profissionalismo pouco que eu tenho nesse canal aqui, cara. Porque é um cidadão que me irrita pessoalmente. Não é nem como eu já até torcedor. sei o nome. Não é O nem como Beloved? torcedor, cara. O Beloved? É. Cara, vamos pro lado direito primeiro. Ontem a gente teve a entrada do Soteldo no segundo tempo. A loucura essa entrada do seu teu. Cara, é uma entrada tão burra, cara. Eu não sei se foi não sei se o Caixinha tinha aval e colocou porque tava desesperado pelo cargo, ou ele só tá maluco mesmo. Pelo O que eu entendi, Soteldo, foi ele isso. foi o Soteldo foi relacionado, só que ele tava em processo final da recuperação da lesão que ele tava. Né? Tipo, ele podia jogar, mas ele não tinha treinado com a equipe. Ele não treinou a semana inteira, ele foi treinar no sábado, o treino mais leve que teve na semana. Então. E viajou. E viajou, relacionaram. Cara, não dá. E Cara, ele não entra dá. no segundo tempo com o Neymar, ele entra na vaga do. Quem que começou na direita? Do Rolês ele, Foi né? o. Não, o Rolês tava no meio. Foi Entrou o no Tassiano. Rolês. Entrou no lugar do Tassiano, o Neymar entrou no Rolês. E, cara, deu 15 minutos que ele tava em campo, ele lesionou de novo. Cara, E, tipo, cara, não existe isso, cara. Não existe de nenhum jeito. Era uma semana mais de recuperação e a gente E ele trocou podia isso jogar a temporada de por boa. um mês e meio fora agora, cara, provavelmente. é inacreditável. E uma rescisão que... do Caixinha. Pronto, essa foi a troca. Tem que já ia prender acontecer quem de qualquer fez jeito, isso. tá ligado? Tem que prender quem liberou essa porra, mano. Tem que prender, cara. Cara, Tem que não prender. é possível, E cara. pior que é uma coisa que é recorrente no Santos. Eu tava vendo o É. próprio Jorge Igor falando isso hoje no canal dele no YouTube. É um puta canal do Jorge Igor. E, porra, ele falando que o Neymar jogou num jogo lá, porra, Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino, jogo que não precisava ali, por exemplo. Jogou um jogo nada a ver. E queria ficar o tempo inteiro também. Ficou fora da semifinal do Paulista, pô, porque ele tava bichado. Tipo assim, quem fez esse planejamento merece prisão perpétua, meu irmão. Porque é um negócio assim de mexer a cabeça do torcedor. O torcedor que é mais, né, mais sábio. Porque às vezes tem torcedor que não tem esse tete, né? Que é mais é que o Soteldo jogue mesmo e... Ontem no desespero dava pra entender o que o Caixinha tentou, só que mesmo assim era duvidoso, sabe? Tipo, caralho, mano, você vai arriscar tudo por um jogo. O próprio Neymar também era duvidoso ontem. O Neymar ainda tinha tipo, treinado com a equipe, tinha feito jogo-treino, metade jogo-treino. Ele tinha feito um esforço maior do que o Soteldo na semana. Ele já entrou no segundo tempo para não se arriscar tanto. O Neymar, beleza, ainda para pegar ritmo de novo, né? Mas o Soteldo foi totalmente maluquice do deck. O Soteldo foi de loucura, né? Só botou lá só pra botar. E vamos subir agora pro ataque. Não vamos se estender muito. Cara, que eu quero chegar no cidadão ainda. Vamos pro Tiquinho. Tiquinho e David Washington também, que não vai fugir. Cara, os dois David Washington tá problemáticos demais. No começo do Paulista, na metade do Paulista, que chegou o David Washington e o Tiquinho chegou no começo, eu pensava que o Santos realmente tinha centroavantes. Caralho, finalmente o Santos tem centroavante bom. Que o último centroavante bom que o Santos tinha no time foi o Marcos Leonardo em 2023, a gente caiu. Então a gente tinha essa seca aí, né? Que a gente passou um ano inteiro com o Wendel Silva na Série B. Julio Furque e o Morelos no comecinho. Só nome de peso, literalmente. Literalmente de peso, falando do Morelos. Literalmente de peso. Mas, cara, o Tiquinho Soares tem feito um começo brasileiro tão ruim. Teve um gol contra o Bahia que ele perdeu, cara, que nem criança perde. Nem criança perde, cara. É um cabeceio muito ridículo que ele perdeu contra o Bahia. Eu tava no estádio. Do meu ângulo, eu jurava que era gol, mano. Eu levantei pra comemorar, aí ninguém comemorou, eu falei, caralho. Ele errou. Cara, é muito decepcionante esse estádio. É a coisa mais decepcionante se você pode ter de torcedor, é comemorar um gol sozinho. Você olhar pro lado, não tem ninguém comemorando, você, porra, é gol. Ninguém. Entendeu? É muito triste.
E o David Washington, que teve um comecinho também, que até agora só fez gol Ele lá não naquele amistoso engrenou. contra o Coxa, né? Uhum. Não engrenou nada até agora. Não sei se é falta de minutagem, se é falta de começar um jogo para pegar confiança, talvez. Porque aquele jogo contra o Coxa, apesar de ser um jogo contra o Coxa e um amistoso que não vale absolutamente nada, ele jogou bem. Foi um jogo que realmente o David Washington desempenhou, fez um golaço até. Só que, cara, no Brasileirão, ele tem feito erro ofensivo e defensivo, porque um dos gols do Bahia foi erro total dele, Totalmente culpa dele. voltando para defesa. Então, cara, é um início tão ruim pro Santos, cara. Acho que eu vi uma informação que o Santos nunca tinha começado no Brasileirão nas 3 primeiras Não. rodadas Sim, com um ponto só. sim, Nem quando caiu começou com um ponto só. sim. Então, é um começo muito ruim para um time que foi melhorado num nível muito extremo para ficar nisso aí, né? Cara, falando dos centroavantes, eu não sei dizer, porque o Tiquinho também, ele começou bem, ele fez jogos muito bons no Paulista, e ele decaiu do nada. De um jogo pro outro, ele morreu. É assustador. Enquanto o David, eu até entendo que tem a questão de sair da base do Chelsea, o jogo é diferente, ainda mais para voltar pro Brasil. Total. Mas, assim, chegou totalmente sem ritmo também. Assim, é assustador, parece que ele corre para não chegar, tá ligado? Então, sei lá. Cara, ele tem 19 anos, ele não é um jogador velho que ele tá pegando Mano, ritmo. então, eu ele é um esqueci que moleque. ele tinha 19. Porque ele saiu faz 2, 3 anos. 2 2 anos. anos. E ele voltou 2 com anos. 19, é assustador também, se eu for pensar. Parece que ele saiu ontem e voltou hoje, né? Mas... E, mano, não sei, o ataque inteiro parece que não encaixou. E aí, às vezes, isso cai pela mão do técnico de alguma forma, eu acho. Também. Então, sei Cara, lá. acho que é muito da questão também do ânimo, né? Acho que falta uma injeção de ânimo. Sim, Talvez, assim. Pode falar, depois eu completo. Não, eu vejo o Tiquinho muito disso também, cara. O Tiquinho no Botafogo, no final da passagem do Botafogo, já não tinha ânimo. Já não estava querendo, a torcida também já não estava querendo, tinha parte da torcida que não queria, tinha parte que gostava ainda por questão de carinho mesmo do Tiquinho. Só que eu vejo o Tiquinho um atleta de qualidade acima, pelo menos dos níveis de atacante do Brasil, de centroavante, eu vejo ele tecnicamente acima. Não acho o Tiquinho um atacante ruim, não. O David Washington, pô, tem 19 anos, o moleque. Com 19 anos. Tem tudo pra evoluir, né? Sim, e, pô, o moleque ser contratado pelo Chelsea, apesar do Chelsea ter contratado 100 pessoas, né? O moleque ter sido contratado entre as 100 pessoas do Chelsea, eles viram também algo no Eles David viram algo Washington. nele, né? E, assim, Tanto que acho que falta um pouco do a ânimo. saída dele do Brasil foi meteórica, né? Que ele faz gol no Vasco, faz gol no Bahia e vaza. Sim, O começo dele foi absurdamente bom. Lembro de um tweet meu falando que quem tomasse gol de um atacante chamado David Washington ia cair pra Série B. No ano quem caiu fosse. Não falou. Nem o Bahia. Quase que o Bahia caiu. Bahia e o Vasco. Bahia e o Quase Vasco. caíram os dois. E quem caiu foi o Santos. Meu Deus do céu. Uma loucura. Mas, enfim, da parte do ânimo, eu acho que principalmente o que o Neymar falou na entrevista no final do jogo do Fluminense, né? Que ele deixou bem claro que o time parece muito desanimado, cara. Então, eu acho que o trabalho do Caixinha já estava passa um pouco pelo técnico. Passa pela situação que estava o técnico. Cara, você vê os dois primeiros jogos viraram contra o Bahia e tomam um gol no final, cara. Sim. Aquilo ali é para matar todo mundo, cara, de ânimo. O próprio Fluminense, você vê ele como um exemplo claro disso. O Fluminense era um na mão do Mano Menezes, passou a ser outro na mão do Renato Gaúcho. São só 3 jogos. É outro time. Parece outro time. É um negócio absurdo, assim, diferença abismal de um time pro outro. Mas é muito a questão de... Tava jogando muito bem ontem. Sim. Com o Renato Gaúcho, cara. O Calma não é o melhor jogador do Fluminense, tipo, não mesmo. Só que, cara, ele tava muito bem ontem, cara. Tá bom que ele tava sendo marcado pelo Léo Godoy? Tava, mas o Léo Godoy nem jogou tão mal ontem. Não, o Léo Godoy nem foi o problema. Não foi um problema ontem. Cara, eu não gosto do Léo Godoy, cara. Não, ninguém gosta. Ninguém gosta. Se pá, nem a família, inclusive. Ali ninguém gosta. Agora, cara, agora acho que dá pra chegar no... Agora dá pra chegar falar do Roleiser? É o Roleiser ainda. Roleiser e Neymar pra falar antes de chegar lá naquele lugar. É que eu quero muito falar disso. Amaldiçoado. Pegar na cereja do bolo. É que eu quero chegar logo pra me livrar. Que eu tô engasgado. Tirar esse peso. Não vai. Vamos pra ele. Depois a gente fala. Vai daí. Cara, tem muitas situações que eu desejo falar sobre o Guilherme ponta esquerda, né? Guilherme amado. Tão amado. Nossa.
Um amor. Cara, o Guilherme Amado é um. Eu vi um comediante torcedor do Santos, o Di Lopes, falando. Ele não é do que mais fala coisa certa sobre o Santos, mas tem uma coisa que eu concordei um pouco. Eu não gostava de um jogador que já usou a camisa do Santos chamado Lucas Braga. Acho que todo mundo aqui entre os nossos amigos sabe que eu não ia muito com a cara do Lucas Braga, que eu achava ele bem ruim. E ele falou que o Guilherme é um Lucas Braga que teve muita sorte. E eu não discordo disso. Que é o mesmo estilo de jogo, o único ponta que corta e não faz nada. Ele não tenta chutar, ele não tenta passar, ele não tenta driblar. Ele só sabe cortar. Ele é uma tesoura. Ele é literalmente uma tesoura. Famoso ponta Ele, tesoura. ele pega a bola aqui, pegou a bola, ele tenta e Ele passa dá pro lado. aquela dançadinha de TikTok, né? Que ele Só. dá aqui. Ele só faz isso. Tipo, Toca a ele joga bola. pro lado e passa pro lado. Só faz isso. É o jogo inteiro. Entendi. É um cemitério de jogada. Porque É um cemitério de jogada. Ontem, cara, tem um vídeo que agora viralizou no Twitter, mas ontem eu tinha visto no jogo e já tava querendo me matar. Que o Neymar faz a jogada, acho que do jogo do Santos. Passa uns 4, vai correndo pelo meio. Passa no David Washington. David Washington joga na bola direto pro infeliz. Ele dá uma bola pro Neymar que ninguém pega. Porque foi horrível o passe. Mano, foi muito feio. Reclama. E ele reclama com o Neymar, Pior. que fez a jogada inteira. Inteira. Foi ele que fez. Mas aí, o senhor artilheiro da Série B e do Paulistão, Guilherme Amado, ele pode criticar o Neymar. Porque ele é amigo dele, né? Eu não sou amigo do Neymar, eu não posso criticar. Mas ele é amigo, ele é parça. Cara, sério, eu tô com muita raiva, cara. Entalada desde o jogo contra o Corinthians na semi, que ele não fez nada. E, ó, cara, desde nas 3 primeiras rodadas o cara não faz nada. No jogo contra o Vasco ele ainda tentou alguma coisa ruim e não deu certo. Mas no jogo contra o Bahia e contra o Fluminense agora, cara, acho que foi o ápice. Ápice, cara. Eu nunca vi, cara, um cemitério tão grande, cara. Não sei qual que é o maior cemitério do Brasil, mas um deles é o Guilherme, cara. Não sei. Agora eu destranchei todo o meu ódio, cara. Mano, Eu que não tenho aspa nada foda. contra. Que aspa Eu não tenho. foda. Eu, eu tenho Essa nada aspa é contra a absurda. pessoa, Guilherme. Eu quero tudo de bom pra ele. Mas como jogador, não dá. Cara. Chega. Tinha que vender Longe do logo. Santos, cara. Tudo de bom, longe do Aí ele, Santos. cara, quando o Santos estava pensando em vender ele foi no Podpah. Agora eu vou destrinchar mais um pouco. O Santos tava pra vender, cara. Era a hora pra vender. Artilheiro paulista. Vende que nem vendeu o Giamota, cara. Giamota foi artilheiro. Foi igual. Os dois artilheiros foi igual. O Giamota e o Guilherme. Os dois com sorte. Os dois são ruins. Os dois Jogando horrorosos. bola. Só que os dois foram artilheiro paulista, ninguém sabe como. Só que um jogou com o Messi, né? Um jogou com o Messi no Inter Miami. O Guilherme, no máximo que jogou foi com o Soares e olha lá. Nem ficou no Grêmio direito. E o Guilherme foi lá no Podpah, falou, não, porque querem me vender. Nem me avisaram que ia me vender. Ai, meu Deus, coitado dele. Ganhando 3 milhões por mês e se fazendo de coitado na frente do Igão e do Mítico. Aí quem disse que o Santos vendeu depois, né? Não vendeu, porque ficou com dó. O O climão, Guilherme amado, que é tão amado pela torcida, cara. Agora podem falar, vou ficar 5 minutos sem falar. É inacreditável, cara. É assim, Fiquei isso aí triste, cara. de ficar com dó do Guilherme me lembrou hoje no próprio episódio do Jorge Igor, que ele postou no YouTube. Ele mesmo trouxe a informação de que o Santos não faria nenhuma negociação, negociação acabou de sendo errada, né? Porque era aniversário do Santos. Não ia fazer nada porque era aniversário do Santos. É uma loucura Parabéns. isso. É uma loucura. Parabéns. Amanhã Acabou a gente demite. né? Acabou que fizeram, né? Mas Amanhã a gente demite. Foi o maior Porra. presente de aniversário que podiam dar. foi, eu fiquei feliz. Meu irmão. Eu fiquei feliz. Como. Meu irmão, não tem como. Não tem como. Esse é um negócio da diretoria ser. Ai, cara, nossa. É Marcelo. Como é que é o nome do cara? Marcelo Teixeira? Cidadão. Marcelo Teixeira e o Pedro Martins, que é CEO, né? Que é Pedro Martins, basicamente- ex-Vasco. Ex-Vasco. É, Ex-Vasco. Que foi Esse quem cara não trouxe fez o nada Diego no Vasco. Costa, né? Ele não fez nada no Vasco. Ele não contratou um cidadão direito. Meu Jesus, cara. É uma situação. Cara, eu falo assim, o Léo comparou com o Lucas Braga, mas o Lucas Braga cortava pra fora e cruzava rasteiro. Todas as vezes, inclusive. Mas assim, errado, mas cruzava. talvez o Lucas Braga tenha mais QI de futebol que o Guilherme, se você for parar pra pensar. Que frase Ainda marcava capeta. defensivamente. Ainda marcava, Que frase do jogava capeta. defensivamente.
Mas sim. O problema é que, cara, nessa streak de sorte do Guilherme, que ele conseguiu ser artilheiro do Paulista, ele ganhou 1 milhão de jogos a mais de contrato, tá ligado? Porque foi o que. Grande reclamação do Caixinha, inclusive, é que o Guilherme não saía por nada do campo, cara. Cara, Eram agora 90 minutos piscando. eu prometi 5 minutos sem falar, mas não vou Não vai conseguir. conseguir. Cara, eu não sei qual dívida pessoal que o Caixinha tinha com o Guilherme. Não sei mesmo. Porque não existe. Ele ficou todos os jogos 90 minutos. Se ele saiu. Talvez eu esteja exagerando falando 90 minutos. Talvez ele tenha saído uns 15 no final. 5 no final do Eu jogo acho que contra ele o saiu contra o Vasco e Bahia. 5 contra o Bahia. Ele saiu com 15. Que ele saiu vaiado pela torcida. Vaiado. Guilherme Amado saiu vaiado. Guilherme vaiado. Mas não dá pra tirar. Cara, ontem o Tassiano também não fez muita coisa ontem, mas o Tassiano tava jogando bem. Bem mesmo. Aí o Caixinha vai lá e tira e coloca o Soteldo capenga de muleta no campo. De E deixa o muleta. Guilherme. E deixa o Guilherme. E você pensa, não, daqui a pouco ele tira. Nessa esperança, né? Porque a gente sabia que não ia tirar. Mano, ele jogou o jogo inteiro. Ele jogou o jogo inteiro. Tinha o Barreal, tinha o Gabriel Veron, que também não. O Gabriel Mano, Veron também, coitado. o Verão Cara, eu vou ofendê-lo um pouquinho gosto do depois. Barreal. Eu gosto do Coitado. O Barreal. Gabriel Acho que o Veron Barreal é um jogou bom muito ponta. bem ontem. Ele ainda conseguiu fazer 2 jogadas no tempo que ele Mas entrou. assim, E não o dá pra Verão tirar o também irrita Guilherme, muito. cara. O Verão me irrita muito. Cara, ele É. tá pesado. O Verão tá pesado. Ele, É, ele, não, ele acelera a bola e não acompanha, tá ligado? Mas assim, com certeza, ele indicou nesse. Quanto tempo ele jogou, sei lá, 20 minutos depois que o Soteldo 15, saiu, 20 minutos que ele tinha muito mais motivos para estar em campo do Guilherme, por exemplo. do que o Guilherme. Agora, o Exatamente. Barreal fez um puta jogo contra o Vasco, entrou bem contra O o. Barreal é bom ponta. É um bom É jogador, bom cara. E eu ponta. não E sei ele por deixa o que ele Guilherme. não Pô. entra. Ele prefere jogar o Soteldo quando tá saudável do outro lado do que tirar o Guilherme. Uhum. Eu acho Não o faz Barreal sentido. bom ponta desde o Cruzeiro. Eu até agora não entendi por que o Cruzeiro mandou o Barreal embora. Não sei se era uma questão Era salarial, empréstimo, se Eu não acho me que era engano. empréstimo. Ele é do alguma coisa assim. Cincinnati, do MLS. E aí eu Mas E é eles não não sei quiseram se eles comprar. não renovaram. Um bom ponta Barreal. Um bom ponta Barreal. Eu queria que tivesse vindo pro Vasco na época. Quando foi pro Santos, eu gostei da negociação, gostei da contratação. E hoje o cara é escanteado. Não sei se por questão técnica, por questão. Não sei, o cara é Outro escanteado. polivalente, igual o Tassiano, que já jogou em 3 posições e nunca joga Sim. na dele. Isso que é foda, tá É, o ligado? Barreal. Tassiano é O loucura. Barreal. O Barreal é ala, né, também. Tipo, ele é um ótimo Uhum. ala pro Santos. Tipo, só que a lateral esquerda do Santos hoje em dia tá bom, né? Impressionantemente. Tá sendo decente com o Escobar. Então, Sim. sei Eu acho lá, que né? O que a gente falta, tem pro que. Guilherme, eu acho que falta reflexão. Bonita, né? Bonita palavra. Nossa, falta um Mas eu acho que psicólogo, né? Educação física. falta ele. Não, de refletir, reflexão mesmo. Dele se olhar no espelho e falar: olha, eu estou na Série A, eu estou na Não. Série B. Eu estou com, Não eu tá. estou com, eu estou com o Neymar ou estou com um outro aleatório no meu time? Então, tenho que representar. Já que meu ídolo é o Neymar, eu preciso representar essa camisa. Ponto. Entendeu? E eu acho que também falta um pouco da preleção, porra. E do Caixinha não dá pra saber nada de Santos. Não. Todo respeito ao Caixinha. Não Pô, dá, não. eu acho que eu sei mais de Santos, eu sou vascaíno. Pra tu ver a situação. O Caixinha Pro não deve Grêmio saber nada de Santos. falta um chazinho de banco também, eu acho. Pra ver se dá um Também choquinho falta. de Falta, realidade, cara. tá ligado? É o que Também falta. precisa. Quando falam de chá de Também banco, falta. cara, é literalmente o que funciona. O cara percebe, cara, não tô com vaga cativa no time. Eu preciso jogar mais. Aí, se o Guilherme conseguir, por algum milagre divino, jogar mais que ele sabe, aí beleza. Mas então, vamos falar. Eu ia falar do Rolaser, mas assim, eu vou ser um pouquinho defensor aqui e vou defender um pouco o Rolaser, porque ele tá jogando num time que não tem meia pra ajudar ele. O Rolaser tá jogando. Cara, ele tava jogando de ponta direita no primeiro jogo, que não é a posição ideal pra ele. Ele é meia. Ele é meia. Então, o Rolaser vai passar batido dessa vez. Melhore.
E o Só próprio dessa vez. Caixinha falou que o time tá sobrecarregado do lado de lá, então, tipo, ele fica isolado, mano. Dá até dó do moleque, cara. Ele tá É solitário na triste. ponta direita do Santos. É triste. Mas passando rolês aí, passando rapidinho, vamos falar de técnico, né? Que Pedro Caixinha foi mandado embora no aniversário de 113 anos do Santos. Um Presentão aí grande presente. pro Santos. Será que chegou? 13 milhões de multa rescisória. Esse que foi o presente. Nossa senhora. Mas Mano. vamos falar das opções e do que a gente já sabe, né? Porque esse episódio está sendo feito. Que dia que é hoje mesmo? Hoje Hoje é é dia 14. dia 14. 14. 14 de Segunda-feira. abril. Aniversário do A Santos. segunda-feira. A segunda-feira começou com a demissão e tá terminando com a possível contratação já. O Santos foi rápido até. É. Quem diria, mas foi rápido. Então, eu vou colocar aqui na tela que tem a notícia aqui do possível acerto, né? O Santos ainda atrás do Jorge Sampaoli, que já treinou o clube. Amor pelo balão. Assim, não é algo que me. Nossa, como eu queria o Sampaoli no meu time. Só que todas as opções que o Santos tinha, todos não aceitaram. Que era o Tite e o Dorival. O Tite não quer, porque graças a Deus não quer. Eu não queria o Tite de jeito nenhum no Santos. E o Dorival era que talvez o que eu mais queria, mas mesmo assim não deu, né? Então, é via São Paulo mesmo, já conhece. Então, é. Uma parte do Aí, ó, elenco também notícia já do. conhece ele de volta também. Então, Então. Aqui, ó, notícia do Diário do Peixe. Santos entra em contato com o Jorge Sampaoli para assumir a equipe. Assim, toda expectativa que eu tinha do São Paulo, eu vi muita rapaziada falando que o que mais ficou marcado nele nos últimos anos foi a passagem dele pelo Flamengo, né? É inegável. Foi uma passagem bem turbulenta, mas chegou numa final da Copa do Brasil. Uma passagem bem turbulenta, chegou na final da Copa do Brasil. Na última passagem do Santos, ele também foi vice-campeão brasileiro. Então, se o Santos conseguir ficar vice de alguma coisa esse ano, já fico bem satisfeito, sim. né? Porque não caindo, tá ótimo. Então, eu queria saber a opinião um pouco de vocês, né? Já que a gente já tem esse possível acerto, acho que nem vale a pena falar do que seria com Dorival e Tite, porque agora o nome da vez vai ser o Sampaoli mesmo, e acho que não tem pra onde fugir com o Santos. Primeiro é que eu tava voltando do almoço no meu trabalho e me mandaram um print que queriam o Carpini. Eu já queria pular do prédio naquele momento. Eu falei, meu Deus do céu. Verdade. Aí já falaram que tava em contato com o Sampaoli, mesmo que não fosse tão querido assim pela presidência, é um nome que foi ventilado e ele mesmo já se botou à disposição, né? Uhum. E, cara, o futebol do São Paulo, quando ele tava aqui, era legal de assistir, pelo menos. Era um futebol que era divertido, que é uma coisa que eu sinto falta no Santos há anos, né? Porque toda vez que eu assisto, eu entro em Não, depressão. Então, cara, eu torço pra que seja ele, pra que não me venha, sei lá, o Diniz ou algo do tipo, tá ligado? então, esse é o problema. É a situação de vir ele pra evitar pior. Que a gente já não sabe se o São Paulo é o melhor dessa situação. Só que a gente não quer que venha os pior que a gente sabe. Sabe? Então, a gente sabe Um time que que teve. o Neymar gosta do Diniz, o Neymar gosta do Dorival, gosta do Tite. Mas Então, ele falou que gosta do cara, então ele tá todo. exatamente. O único que ele não falou que gosta é do Carpini, graças a Deus que ele nunca falou nada. Senão, era mais um nome pra ficar com medo. Mas eu Mas gosto, cara, da ideia de São Paulo. Eu não sou tão crítico a ele. Eu sei que ele teve muitos altos e baixos ali no 2019 do Santos. Foi mais altos do que baixos, né? Tipo, mas foi um time que era muito bom de se assistir. O time do Santos em sim, 2019 era muito bom. Um time muito limitado, que foi para a Libertadores 2020, conseguiu chegar na final, ainda que era com um time pior. Mas 2019 o Santos foi muito bom. Te falar, é um treinador que sabe, né? Sabe o time, É. conhece a história, conhece o CT, porra, sabe os caminhos dos corredores. Um negócio que é importante, querendo ou não, você saber já o time que você já está se enfiando. Né? E ainda mais na situação que o Santos está agora, né? Que precisa de resultado imediato. Né? Uhum. Precisa de resultado para ontem. Mas, assim, eu tava até puxando aqui o último trabalho do Sampaoli foi no Rennes, da França. e foi um E, pouquinho inclusive, conturbado. ele foi demitido em janeiro, né? Dia 30 de janeiro, pelo que está aqui Foi. na informação do GE. O mesmo teve 10 jogos pelo Rennes, 7 derrotas e 3 vitórias. Então, assim,
complicado. Mas assim, o time do Rennes também não Se deve eu ser não lá me essas engano, coisas. ele já tinha sido oferecido ao Santos antes de assumir o Rennes, se eu não me engano. Era ele, Caixinha e Luiz Castro, né? Tipo, os nomes ventilados no Santos na época. E o Quinteiros, né, que tá no Grêmio. Graças a Deus também não veio, porque tá dando bem É. errado lá. Mas esse é assunto para outro episódio, mas eu acredito um pouco no São Paulo, bem no que o Mauro falou, de já conhecer um pouco o que ele vem para enfrentar, né? Porque o time do Santos de 2019 que ele veio enfrentar para tentar tirar de algum lugar, era um time de 2018, que era um time ótimo, só que saiu todo mundo, saiu o Bruno Henrique, Gabigol, o Rodrigo saiu no meio do ano. Era um time que não tinha muita esperança. O time de 2019 Morto do Santos pelo era Jair Ventura, né? foi um 2002. time jogado, Grande Jair Ventura. Morto pelo Jair Ventura e aniquilado pelo Cuca, que caiu nos braços do São Paulo. Então ele Foi. conseguiu tirar algo daquele time de alguma maneira que eu não faço ideia, mas agora é torcer que ele também tire desse aí, que é o que a gente quer Cara, agora, né, a situação. se você analisar. É que analisar no papel é foda também, mas assim. Soteldo jogou muita bola na mão dele. Se ele fez o Delis Gonzalez Exatamente. jogar bola, você acha que ele vai fazer o rolê de jogar bola, por exemplo? O que ele fazia O com o próprio Roleiser, pra Carlos mim, Santos. é a maior esperança disparada na mão do São Paulo, é o Roleiser. Que pra mim é o perfil do São Paulo, ele fazer o Eu jogador dar concordo. certo, é o Roleiser. É isso mesmo. É o Roleiser e Neymar junto. Não tem muito o que fugir. Até o Barreal, cara. O Barreal, O Barreal se também tem uma carinha disparar, de São Paulo pra caralho. é gringo, né? Cara, Gringo São eu Paulo acho é que maluco para argentino. eu acho que é simples, cara. É você aproximar mais os caras que jogam bola, é isso aí. É É. isso, Entendeu? cara. Você deixar o cara espalhado, porra, um numa ponta, outro na outra ponta, cara, não dá certo. Não dá certo. E eu vejo isso até no meu time, né? Você vê hoje o Coutinho melhorou 1000 vezes porque tem um cara do lado dele, que é o Nuno, que pelo menos entende o que a E bola é vem preta jogar. e E branca, sabe né? que a bola Ou é é branco. redonda, né? É, ele Que sabe sabe que que a a bola bola é é redonda, redonda. pô. Diferente dos outros pontos que tinha. Então, assim, falta você só centralizar o Royce junto com o Neymar, sabe? Eu acho. O Neymar também, obviamente, Exatamente. está num físico melhor e essas coisas que com o Uhum. tempo vai chegar. Mas então, rapaziada, eu acho que era isso. O episódio Express, Quadrado Express, né? Que agora a gente fez Quadrado uma Express. Vamos mudança de fechar nome. nessa, né? A Fechamos gente, nessa? é, Quadrado Então, beleza. Express, que a gente fez essa Depois de mudança aí antes grandes da, discussões da diretoria, chegamos ao A gente nome. fez essa mudança de nome. É um episódio curto, em teoria, né? Deu 40 minutos, mais perto dos episódios de 1 hora e meia que a gente faz aqui. É um episódio mais curto. Então, para falar especificamente dessa situação do Santos, eu trouxe aí o Bruno que aceitou vir aqui com a gente falar desse bendito time, né? Eu consegui também destrinchar um pouquinho meu ódio. Que eu tava falando pra rapaziada que eu ainda vou criar um quadro nesse canal. Que eu vou virar o Barolo, com medo de processo. Todo final de jogo eu vou xingar todo mundo e eu tô nem aí. Algum dia eu vou criar, quando der mais visualização, eu vou criar. Só que é isso, rapaziada. Eu queria muito agradecer vocês dois por virem nessa segunda-feira de noite aqui gravar comigo e com o Mauro, Bruno. Agradecer bastante e queria que vocês fizessem uma despedida rápida. Que Cara, vai. eu vou. Queria muito agradecer por vocês terem chamado. Fico muito feliz de falar de futebol. Então, sempre que precisar, eu vou estar aqui. E agora é torcer muito pro assistente do São Paulo e dar um soco no Amado. Vambora. Verdade. É Verdade. isso. Esse detalhe. Pô, Me sigam no Instagram lá, @sfcbrino ou brundias.15 e é isso. Tamo junto. pô, não tem nem mais o que falar, cara. É isso aí, gente. Isso. A gente aqui tá sempre junto, sempre famoso pau pra toda obra. Falando de Santos, falando de Vasco, falando de Flamengo, falar até Todo mundo. do porra, Da Xangai Sharks, Pangeia. Da Pangeia, tudo. falar até do Xangai Sharks de basquete, a gente tá aqui pra falar. Tamo junto, rapaziada. É isso, rapaziada. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa o like, tá? Fortalece muita gente. As visualizações estão ficando boas, então agora a gente pode pedir uns likezinhos aí também que a rapaziada vai chegar. Então, se você terminou de assistir aqui e quer assistir mais alguma coisa nossa, assista o episódio com o Robert na semana passada, que tá muito bom. O episódio tá muito massa, 1 hora e meia de episódio, mas pode ter certeza que vai render umas boas risadas, porque a gente falou bastante merda, com todo respeito à palavra, a gente falou bastante merda naquele episódio, e rendeu bastante falando da primeira e segunda rodada brasileira. E do Neymar também.
É isso, rapaziada. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Um abraço e valeu.